Você acredita que alguém que nasceu sem estrutura nenhuma pode construir algo grande? Essa pergunta, ela é uma pergunta muito legal porque geralmente quem não nasce com alguma estrutura, principalmente financeira, já desde cedo tem que estar trabalhando, ajudando a família e muitas vezes acaba saindo da escola ou não terminando o ensino médio, não podendo ter condições de ir atrás de uma faculdade. Mas eu acredito que se a pessoa ela vem com alguma esperança ou que alguém possa pegar ela pela mão e inspirar ela, né, a ser alguém na vida que vá melhorar suas condições para que no futuro seja um adulto responsável, trabalhador, que corra atrás dos seus sonhos, que trabalhe honestamente. Eu acredito que é possível sim, com dificuldades sempre, ainda mais quando não se busca atalhos, quando não se busca passar a perna, né, ou derrubar outras pessoas para chegar aonde se almejou lá quando era pequeno, e que tudo tem o seu momento e o processo, as dificuldades, elas vêm até para quem tem condições, até para quem vem de um berço ou de uma família já estruturada financeiramente, mas eu acredito que mesmo com dificuldade, mas tendo uma família com amor, com respeito, com princípios, acredito sim que é possível crescer e ser uma pessoa, né, independente financeiramente e profissionalmente. Muito bem, Muito bem. pode começar o seu vídeo. Muito bem, galera, sejam bem-vindos ao Guerreiro Cast, ano 2026, e o primeiro episódio, assim como 2025, foi, né, gravado aqui no estúdio de uma forma simples, de uma forma dinâmica, falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha trajetória desde o início, lá na educação física, sendo professor de dança, sendo professor de grupos de terceira idade, passando por diversas áreas dentro da musculação, academias lá no Rio Grande do Sul, a vinda para Santa Catarina, hoje ser um personal trainer, ser um atleta de fisiculturismo, ter o podcast e outras áreas aqui que a gente vem desbravando e colocando na internet então para vocês, para levar, né, a saúde, o bem-estar, a estética, a alta performance para todo mundo através de vídeos como esse, de treinamentos, de dia a dia, né, do que a gente convive, vive com os nossos alunos, nossos amigos, colegas de profissão também que vêm, né, principalmente no Guerreiro Cast, que trouxeram, né, sua história, sua dedicação ao mundo, né, da educação física. Então a gente começa o ano de 2026 com mais um episódio dessa forma, com perguntas que eu não faço a ideia que vão ser feitas para mim, e acredito que a gente vem, né, para, se possível, mudar ainda mais para melhor a vida das pessoas e tirar as dúvidas e ajudar, né, toda a galera aí para que tenham uma vida saudável, uma vida boa, uma vida que possa fazer, né, suas atividades aí e que seja feliz, né? Acredito que isso é o caminho. Então, bora comigo que a gente vai começar esse episódio número 1 de 2026. Seria um Quem Sou Eu 2? Será? Vamos lá, bora! Gravando e ao vivo no TikTok. Lembrando que a gente está gravando e ao vivo no TikTok, né, produtora? A produtora dessa vez, ó, ano passado a produtora não falou, começou a falar um pouquinho mais, mas agora tá já mais solta, desinibida, né? Tá mais tranquila para falar, fazer as perguntas, meter o bedelho, meter o dedo. Tentar. Então vamos lá? Bora? Primeira pergunta, então. Primeira pergunta? Muito bem. Quem é Diogo Guerreiro fora das redes sociais? Olha, o Diogo Guerreiro fora das redes sociais é um cara
mais quieto, é um cara que gosta de silêncio, gosta de paz, gosta de organização, gosta de assistir filme, gosta de assistir coisas relacionadas ao seu trabalho, gosta de estar sempre que possível junto com a família, conhecendo lugares, gosta também de natureza, de praia, de fazer exercício físico, de estar dentro da academia treinando. Então, fora do vídeo, fora das redes sociais, assim, eu sou um cara bem família, bem tranquilo, não sou de balada, não sou de festa, prefiro muito mais fazer um jantar, um almoço, um café da manhã e curtir em casa, o prazer de estar em casa, né? E do silêncio também, eu acredito que muitas vezes o silêncio ele é muito bom, porque a gente fica aí fora, dentro das academias, na rua, é muito barulho, muita zoeira, e às vezes dentro de casa a gente quer a nossa paz e quer o silêncio. Talvez tu já tenha falado no outro vídeo de onde você vem, como foi a sua infância, mas pra quem não viu, Pois então, para quem não assistiu lá o primeiro episódio de 2025, eu sou o Diogo Luiz, né, Oliveira da Silveira, nasci no Rio Grande do Sul, Gravataí, venho de uma família que cresceu num bairro que é um bairro humilde, lógico, na beira do Rio Gravataí, e lá, né, convivi com grande parte dos moradores, sempre nos viram crescer desde pequenos, tios, tias, avós, amigos que hoje tem um pouco contato, mas que toda a adolescência ali, toda a infância foram, né, cruciais para nossa formação, na parceria, na amizade ali. Então, os primos e primas também. Então, eu venho dessa cidade, venho desse bairro, morei lá por bastante tempo. Em 2021, vim para Santa Catarina e venho seguindo o meu propósito de vir para cá para trabalhar na profissão, de crescer na profissão como profissional de educação física, personal e hoje também nas redes sociais aí, em todas, né? o que te moldou mais? A dor, a responsabilidade ou a fé? Ótima pergunta. Eu acho que todos, né, todas essas palavras aí que tu diz, elas formam a pessoa que a gente é. Mas às vezes a fé é o que não te deixa desistir. A dor é aquilo que tu fez e não deu certo, ou tu gostaria que acontecesse e acabou não acontecendo, e se transforma isso numa dor. E a outra palavra eu esqueci. A dor, A dor. responsabilidade ou a fé? Ah, sim. A responsabilidade também, eu acho que ela é muito grande, porque na medida também que tu sai do teu estado, tu sai de perto da tua família, a responsabilidade de seguir um caminho, seguir o teu dia a dia, depende exclusivamente de ti, das tuas ações. Então, é difícil dizer qual delas que está na frente, mas o conjunto delas é o que fazem o dia a dia da gente como profissional e como pessoa. Eu acho que é todas, não tem como escolher uma só. Já teve momentos que tu pensou em largar tudo? Já, com certeza. Até porque às vezes a gente até brinca assim, quantas profissões eu já tive, né? Hoje, com quase 40 anos de idade, eu estou na profissão, né, de profissional de educação física. Eu digo que foi desde 2015 quando eu entrei para faculdade. Então já entrei já fazendo estágio, já trabalhando. Então já são aí 10 anos dentro da profissão, vivendo da atividade física, vivendo do exercício, vivendo do movimento. Mas antes eu já tinha trabalhado em inúmeras outras profissões, assistente administrativo, auxiliar administrativo, já fui auxiliar de depósito, já trabalhei com empilhadeira, com paliteira, já cortei grama. Nossa, se eu começar a falar aqui, vocês vão listar, são muitas profissões que eu já, né, fui trabalhar de serviços gerais. Para o quê? Para buscar uma renda, buscar
melhora financeira, né? Ter todo o, o suporte, né? Para ter uma vida melhor, para poder adquirir um carro, né? Poder comprar uma casa, poder ter uma estabilidade financeira para comprar uma roupa, para se alimentar, para ajudar a família. Então, eu sempre busquei trabalhos que, a certo ponto, me pudessem colocar nisso, e quando não estava ali legal, passava, né, buscar conhecimento, buscar estudos para melhorar a situação. Muito bem. Muito bem. Isso que tu já falou. O que te mantém firme quando ninguém tá olhando? Eu acho que o que me mantém firme quando ninguém está olhando é o meu propósito, é a minha fé e a minha vontade de vencer e crescer. Eu acho que isso é o que mais me mantém em pé, porque eu talvez num primeiro momento, quando adolescente, assim, que a gente busca aprovação, por eu ter sido uma pessoa gordinha, que me achava muito feio, não era visto pela sociedade, né, pelas pessoas ali, não tinha talvez brilho no olho, mas foi através do exercício, foi através da vivência na educação física que eu encontrei o meu propósito de profissional, de professor, de ajudar as pessoas a também sentirem isso que eu vinha sentindo, trabalhando, né, com fazer as pessoas se sentirem bem. Então, eu acredito que realmente é isso que faz eu continuar e não desistir, assim, mesmo quando ninguém está olhando. Até porque, apesar da galera estar aqui me assistindo, né, aqui no TikTok também, que a gente, né, faz um conteúdo, busca, né, ter esse conhecimento de outras pessoas, levar isso para outras pessoas, mas primeiramente a gente faz que é para o prazer próprio, é o amor de fazer isso, né? Tu aprendeu a ter paciência? Sim, Ou tu esperou pelo tempo de Deus? Como que tu aprendeu? O que tu aprendeu sobre isso? eu acredito que o tempo de Deus, né, quando a gente tem a fé nele, ele é um tempo rápido, é um tempo que acontece. Muitas vezes a gente não entende o que a gente queria conquistar, ou queria ter, ou queria que acontecesse, e aquilo não acontece, ou se acontece são meses, anos depois. Mas eu sei que a palavra tem poder, o pensamento que cria essa palavra tem poder. Então, eu acredito que tudo que a gente passa, todo esse processo que a gente passa aqui hoje, principalmente, né, quando a gente fala de religião, de espírito, de sentir, de energia, tudo que a gente está fazendo aqui agora, isso já foi colocado para a gente passar e a gente evoluir, ou a gente aprender com o que aconteceu. E na verdade acho que tudo aqui na vida, nessa terra, é um aprendizado. E como que o treino entrou na tua vida? Então, o treino é muito legal de falar isso, porque talvez as pessoas que veem o Diogo agora treinando, competindo com troféus, né, ou criando uma história dentro do YouTube, mas eu venho já da musculação desde novinho, tentando ganhar ritmo, tentando treinar, porque ao mesmo tempo que eu já fui muito magrinho, já fui gordinho, então sempre tentando me encaixar, sempre tentando ser alguém visto, sempre tentando ter o shape, ter o abdômen. Meu sonho era ter um abdômen definido, né? Não ligava para outras partes do corpo, mas eu queria ter o abdômen definido, porque eu sentava e ficava com todos os gomos, assim, todas as gorduras da barriga dobrado, e aquilo ficava assado, ficava Mas o marcado. treino entrou através do quê? Da Mas tua o vontade treino, de treinar? ele entrou como uma válvula de escape, entrou como um momento de autocuidado, entrou também como um momento de que eu tinha que cuidar da minha saúde, porque eu já cheguei a beber demais e ficava muito cansado, não tinha disposição, e aí a rotina do treinamento me fez entender que o meu corpo
né? Respondia melhor ao movimento, eu dormia melhor, eu tinha mais disposição, e aí o treino virou parte da minha vida. Eu consegui aprender a gostar dessa rotina de treinamento, de ir todos os dias ou 5 dias na academia, e isso virou um hábito, né? Como tomar banho, como escovar o dente, virou um hábito na minha vida que me fez então cada vez mais e mais inserir ele no meu dia a dia. E o fisiculturismo? O fisiculturismo foi uma consequência, porque lá na faculdade eu via colegas já que estavam num nível à frente da musculação, já com os corpos ali mais desenvolvidos. Na época da faculdade eu estava na área da musculação, mas focado muito mais na área da dança, então não usava nenhum tipo de suplemento, nenhum tipo de ergogênico, nada. Então eu vivia com um corpo para dança. Claro que depois foi utilizando ali creatina, whey, albumina, foi se tendo a vontade de ter um corpo melhor, né? E vendo colegas, né, competindo, amigos lá também da cidade competindo, surgiu a vontade de me testar e saber se o meu corpo chegaria a esse potencial, a esse nível. Então, o fisiculturismo ele veio como um desafio pessoal, um desafio de aprender a treinar de verdade, treinar como um atleta, vivenciar a rotina de dietas de um atleta sem errar, sem, hoje é dia do lixo, esse final de semana pode, o treino eu não vou, hoje eu não quero fazer perna. Não, é viver uma regra para uma data, para um determinado dia, estar no palco na melhor forma. E aquilo dali, com data e hora marcada, se torna então uma coisa que tu aprende através do treinamento e através do treinamento aplicado para o fisiculturismo a ter comprometimento, resiliência, foco, disciplina, que a gente acaba levando para o resto da nossa vida profissional, pessoal. Para quem tá chegando no TikTok agora, explica um pouquinho quem é você. Galera, quem tá no TikTok aí, obrigado por estar assistindo. Eu sou o Diogo Guerreiro. A gente está gravando o episódio número 1 do Guerreiro Cast, que esse episódio aqui vai estar disponível depois lá no YouTube, e vocês podem estar mandando perguntas aí sobre musculação, dieta, treinamento, que a gente vai estar respondendo tudo para vocês, e tá tudo sendo gravado para ir lá pro canal Diogo Guerreiro no YouTube. Muito bom. O fisiculturismo te ensinou mais sobre o corpo ou sobre a mente? Essa é uma pergunta maravilhosa, porque o fisiculturismo, quando a gente imagina, é aquele cara de sunga, né, pequenininha, aquelas mulheres de biquíni, tudo muito secos, muito músculo, mas por trás daquilo ali, eu tenho certeza que é a força mental, como eu falei antes, a resiliência e o poder que tu tem de comandar a tua cabeça, porque se tu não consegue dominar a tua mente, né, sabendo que no dia tal tu tem que comer 1000 calorias e não vai passar disso, tu tem que dominar a tua mente para que aquilo aconteça. E fora isso, tu tem a rotina de trabalho, tu tem a rotina de família. Muitos atletas têm filhos, trabalham em 2, 3 empregos, são personagens ou vivem uma outra profissão totalmente diferente daquilo, e conciliar, né, os dois mundos é uma dificuldade gigantesca. Só, né, quem já pensou em fazer uma dieta ou um tal de regime para perder 1, 2 quilos, 5 quilos, sabe a dificuldade que é e o processo que é. Tanto que uma preparação para um campeonato, ela parte de 20 semanas, 16 semanas, dependendo do estado, né, de percentual de gordura que o atleta tá, ou de condição de massa muscular que esse atleta está, para poder chegar com um físico apresentável dentro do palco, né, no dia da competição. Tu acha que o fisiculturismo, o treino, te ensinou alguma coisa para levar fora da academia? Sim, com certeza. Tanto que quando eu converso com os meus alunos de consultoria ou de personal, principalmente o que a gente fala é sobre essa força de vontade, essa resiliência, esse poder
que a gente tem das nossas escolhas, sejam elas pro positivo ou pro negativo, mas que ter o equilíbrio entre exercício físico, vida social, né, e equilibrar isso para o que tu busca naquele momento da tua vida. Com certeza o fisiculturismo ele explica e mostra para as pessoas na prática quando um atleta está em off, que ele está na fase de bulking, que é a fase de ganho de volume muscular, então ele aumenta as calorias, né, da sua dieta ali por algumas semanas, alguns meses, e aí depois ele faz o processo ao contrário, que é o cutting, né, que é a fase de cortar, né, fazer uma dieta mais equilibrada, reduzir ali os macros e assim vir perdendo gordura, vir fazendo, né, a lapidação do corpo para chegar numa fase final ali de pré-constitute, de fase de finalização de palco. E o que tu levou pra vida de... Olha, o que a gente leva para a vida, principalmente, é histórias, é, sentimentos. Te ensinou alguma coisa? Ensinar sim, ensina a ser forte, ensina a dar valor a pequenas coisas que a gente tem, porque quando tu não tem noção do que tu tá comendo, ou tu não liga para isso, tu desperdiça, tu bota fora, tu não dá valor para aquele preparo. Dá valor a cada grão de arroz. Isso é o que eu ia dizer, porque imagina você que pode, né, hoje servir 4, 5 colheres de arroz no teu prato, no restaurante, tá? E tu não vai comer tudo aquilo, mas vai deixar lá de lado ou na sua casa. Mas quando você está, né, como atleta em preparação, aquelas 100 gramas de arroz, elas são cruciais para o teu resultado. E você vai dar valor para cada grão de arroz que está no prato. Você não vai deixar sobrar. Você vai comer todo ele. Então, isso faz também para o nosso dia a dia. A gente dá valor para todas as coisas que a gente tem. Desde uma cama confortável para dormir, um tênis para vestir, uma bicicleta para poder se locomover, o carro, qualquer coisa que tu tem, tu aprende a dar valor e apreciar aquilo, porque é único e às vezes é o simples que tu precisa. Então, principalmente na questão da água, da comida, é o que, né, a gente tem de ancestral, o animal da gente, é a fome, é a sede, a gente acaba pegando isso como exemplo porque ninguém consegue, né, ficar muito tempo sem beber, sem comer. Então, ter esse momento que tu consegue dominar isso, tu consegue dominar outras coisas também dentro da tua vida. Tu sendo atleta e sendo personal, o que tu diria para quem treina, mas se sente perdido? Eu acho que eu também já fui uma pessoa que ia para academia e me sentia perdido. Me sentia perdido porque, primeiramente, a gente, né, quando fala em academia, a gente tem um medo, porque provavelmente lá vai ter pessoas que já estão há mais tempo, que talvez a gente vai se sentir julgado, porque talvez a gente julga aquelas pessoas que já estão lá dentro, com os corpos melhores, com vamos falar do shape melhor, ou de uma condição melhor ali, mas a gente esquece de olhar para dentro da gente e também saber que todo o avançado já foi um iniciante. Então, o se sentir perdido é muitas vezes por não ter um suporte profissional, seja ele médico, nutricionista, ou do personal trainer, ou do treinador, professor da sala de musculação. Que eu acredito que o primeiro contato, né, fora ali o pessoal da recepção, do dono da academia, o professor da sala de musculação é a pessoa que vai virar a chave na vida da pessoa. É ele que vai dizer, né, de certa forma dizer ou motivar essa pessoa a ela vir no próximo dia, ela não desistir quando sentir dor, ela não desistir quando sair da linha. Então, ter profissionais, ter pessoas que inspiram, ajudam, explicam que certos momentos realmente é difícil manter uma dieta, Natal, Ano Novo,
carnaval, eu bebo, eu como demais, ou isso, aquilo. É complicado realmente, mas saber o equilíbrio e saber, né, explicar para o aluno que se sente perdido ali, e isso que a gente não está falando nem de exercícios, nem de nada, é só o fato de ir à academia e estar dentro da academia. Por isso que muitas vezes pessoas acabam desistindo da musculação porque falam que ela é monótona, falam que ela é isolada, que ela é sozinha e acabam indo, né, para aulas coletivas. Aí tem CrossFit, tem aulas com salas de bike ou a dança, porque elas são inseridas a grupos, né? Fazem parte daquele grupo e aí se torna uma família e aí ali ela ganha força que muitas vezes dentro de casa ela não tem. Não tem alguém dentro de casa para dizer: eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu vou até o final, também vou fazer junto. E eu acho que é isso que faria Isso totalmente motiva? diferente. Com certeza, motiva muito. Porque ter pessoas que entendam o que tu tá fazendo, por que tu tá fazendo e por que aquilo é importante para ti, já com certeza já é uma força a mais que a gente ganha. Para quem não te conhece do passado, não viu o teu processo, quais os trabalhos que tu fez na tua caminhada e como tu chegou onde tu tá hoje? Então, como eu falei lá no início, né, até no primeiro vídeo lá do YouTube, para quem tá vendo aqui no TikTok, eu venho, né, lá do Rio Grande do Sul. Eu já trabalhei em serviços braçais como corte de capim, que é aquele Santa Fé que fazem nas coberturas de quiosque, de casas de alvenaria. Então já foi um trabalho bem braçal com 14, 15 anos. Eu trabalhei em lojas de R$ 1,99 como repositor de produtos, né? Então sempre já ali tive como um primeiro emprego o contato com pessoas, em ajudar as pessoas a escolherem os produtos ali, né, na hora da compra. Depois eu trabalhei numa logística, né, como separador. Eu trabalhei também numa empresa dentro da General Motors, lá na GM, no Rio Grande do Sul, também fazendo peças de produção. Na época era o Celta, né, para ver como já faz bastante tempo isso. Mas então sempre com pessoas, sempre com, né, lidando com grupos de pessoas. E eu acho que depois disso foi para a área administrativa, a área de transporte. Depois eu tive negócio próprio, como eu tive a minha própria lavagem de carro. Eu, nesse período, eu tive também a vontade de criar, né, uma empresa que se chamaria Guerreiro Suplementos, que eu comprava produtos, né, que daí como eu já comecei ali a praticar exercício físico, eu lavava em torno de 10 carros no pátio da casa que eu morei, né, chegava ao máximo de 10 carros, então tinha um desgaste físico muito grande. Eu comecei a emagrecer 10 bastante. carros por dia? 10 carros por dia, chegava às vezes a fazer isso por dia. Então era um desgaste muito grande e eu vi naquilo dali também a oportunidade de um emagrecimento, a oportunidade de melhorar minha condição física. Comecei também a frequentar academia, fazer caminhada e aí usar suplementos. Aí eu não tinha roupa para treinar, então eu criei o Team Guerreiro, né? O Guerreiro Suplementos e Acessórios Fitness. Comprava roupas, mandava estampar a minha logo, né, que vocês estão vendo aqui. Essa camiseta aqui é uma delas, um dos modelos, e vendia para os colegas da academia, para os alunos ali. Comprava suplementos em algumas lojas e revendia, levava até as academias. Então foi daí que foi surgindo o Team Guerreiro. Tive a oportunidade também de juntar um grupo de amigos e formar o Team Guerreiro Powerlifting, que acho que por 2 anos a gente tinha uma equipe que fazia, né, participações em campeonatos de levantamento de peso em Caxias do Sul. Mandar um abraço pra galera lá que, se vê esse vídeo aí, provavelmente deve ter a camiseta até hoje, né, do time. Então foi assim que, né, eu fui inserindo o processo. Aí depois do powerlifting eu participei de corridas de rua,
corridas de obstáculo, corridas de 5 quilômetros, 10 quilômetros, corridas dentro da faculdade também, né? E foi cada vez mais colocando a atividade física, o exercício, a musculação sempre foi a mãe, sempre foi a base de tudo. E, né, buscando ter um shape, né, um corpo atlético, funcional, harmônico. Então, de certa forma, foi tudo Tu isso. considera que tu vive hoje do que tu ama? Com certeza, eu vivo, respiro o que eu amo. E eu não posso cansar, lógico. Tem vezes que o treinamento é intenso e a gente cansa, mas eu sinto prazer de estar dentro da academia como uma segunda casa realmente, como um lugar que eu me sinto confortável hoje de estar, um lugar que eu gosto da convivência, gosto de estar ali. Claro que muitas vezes o ambiente, né, que a gente pode dizer assim, que o ambiente transforma, realmente, às vezes tem ambientes que parecem ser hostis, tem ambientes que às vezes as pessoas não te querem ali, mas eu não aprendi a não ligar para isso, aprendi a fazer o meu trabalho, né, principalmente como profissional, aprendi a ocupar o meu espaço sem tirar, né, sem pisar em ninguém, sem fazer nada contra ninguém, simplesmente estar ali, fazer o meu. Então, eu acredito que a musculação, a academia, ela é a minha vida hoje e eu não consigo ficar um dia sem academia. Até a gente conversa isso, que quando eu fico 2 dias sem treinar, eu já fico muito chato, muito brabo, muito diferente. E fica mesmo. Então, a dopamina do exercício, o prazer da atividade física, ela faz parte da minha vida e eu preciso dela sim. O que você diria pro Diogo do passado? Pô, vai botar o barulhinho aí do pi. Não, tô brincando. Não vou mandar ele a merda, não. Eu Eu acho que diria, todo o processo é um aprendizado, né? eu diria pra ele, eu poderia dizer várias coisas pro Diogo do passado, mas se o Diogo do passado fizesse as coisas diferentes, eu não estaria gravando esse vídeo agora. Eu não estaria aqui agora contigo. Então, então tem muita coisa que eu poderia dizer que poderia mudar todo o rumo da história. Porque, como eu posso até falar isso para vocês que estão assistindo agora de novo, eu me formei na oitava série com 16 para 17 anos. Eu nunca rodei, né? Nunca repeti o ano, né? Estudei em escola pública, usei passe livre, né? Ia a pé, né? Voltava, então tive essa vida assim. Então, com 16 para 17 anos, eu já estava trabalhando no comércio. Eu não tive como ir para uma faculdade, até fiz na época o Enem, parece que tirei uma boa nota, mas eu não tive alguém para dizer, vai lá na faculdade, vai lá ver se tu pode pegar uma bolsa. Tanto que eu passava na frente da faculdade Ubra, eu tinha vergonha de entrar na faculdade, de ir lá dentro, porque eu dizia, o que que eu vou fazer aqui? Que vão olhar para mim e vão dizer, quem é tu? O que que tu quer aqui? Então eu tinha um medo, uma vergonha de ir atrás disso, e foi passando os anos, né? Se eu não me engano, agora tentar fazer o cálculo, mas eu acho que foi 2008 que eu me formei. Olha, eu acho que foi 10 anos depois. Acho que pode até ter sido mais, mas vamos botar aí 10 anos depois eu fui para a faculdade, né? Então, quando tinha lá os meninos, meninas mais novinhos na faculdade, eu já era o trintão lá da faculdade, já estava lá, né, estudando, então, mas de igual para igual, respeitando, sendo respeitado. Então, acho que isso eu diria pro Diogo do passado é que, cara, valeu todo o esforço, valeu todos os perrengues que tu passou, quantas vezes tu andou de, né, de a pé lá do centro da tua cidade até tua casa,
quantas vezes tu te esforçou para buscar dar o teu melhor para as pessoas, quanto tu te esforçou em querer aprender, né, a ser um ser humano digno e de respeito, principalmente, né, pela tua família, pelas pessoas que tu convive, que tu não faz o mal para as pessoas, tu quer o bem delas e que, né, tu tá em um processo de evolução e que ainda vem evoluindo hoje com 39 anos, estando aqui, né, falando na frente de câmeras aqui que a gente está gravando, que tudo isso aqui é parte de um sonho lá do passado que está se realizando a cada dia, tendo o canal do YouTube, né, tendo os vídeos, a possibilidade de estar aqui em Santa Catarina gravando treinos, vivendo, né, e assim por diante. Agora falar um pouquinho do Guerreiro Cast. Legal, boa. Pode falar como é que nasceu, como que é o projeto? Então, o Guerreiro Cast, ele surgiu quando eu vim aqui para Floripa, na época da pandemia. Surgiu a possibilidade, eu acho que estava muito na moda as pessoas fazendo, né, aulas online, gravação de aulas, de vídeos. Na época da pandemia, né, legal de falar pra galera, na época da pandemia, eu não sei se tem vídeo aqui no canal do YouTube, eu acho que eu acabei apagando alguns, mas na época da pandemia a gente fez lives com alguns parceiros lá, DJ Mal Mal, o professor lá da academia, agora eu esqueci o nome dele, me perdoa, mas a gente fez lives, né, em alguns ambientes também, né, na Top Academia lá, para, né, a galera dançar em casa. Então essa ideia de fazer as lives da galera dançar também surgiu já como uma sementinha para que existisse um podcast, existisse um meio de comunicação que a gente pudesse juntar outros profissionais da área da saúde e falar para as pessoas a nossa vivência, a nossa experiência, que ajudassem elas quando estivessem escutando, entendendo o processo que é, né, transformador estar dentro da sala de musculação, principalmente para sua cabeça, para sua mente, e consequentemente o resultado do corpo ele viria ao processo de, né, consequência de treinamento, de dieta. Então o Guerreiro Cast ele vinha, né, com essa vontade de ser um meio de comunicação para todo mundo, né? Para todo o público que pudesse estar assistindo no celular ou no computador, o YouTube. O que você quer que as pessoas sintam ao ouvir ou ver o podcast? Primeiramente, eu quero que elas vejam que é possível. É possível elas também alcançar aquilo que o convidado está falando, que elas consigam ir atrás dos seus sonhos, que elas entendam que o processo ele é necessário, que as dificuldades elas acontecem a todo momento e que o exercício físico, né, o cuidado com o que a gente faz com o nosso corpo, o que a gente coloca na mesa para comer, o tipo de medicamento que a gente usa, enfim, tudo que a gente pode estar colocando ao nosso redor, também pessoas, elas são de extrema importância e cuidado para a nossa vida e para a nossa saúde. Então, tu quer que elas se identifiquem, que elas tenham informação? Isso também, lógico, que elas aprendam, né, com as informações que a gente coloca aqui sobre, né, dicas de treinamento, dicas de execução de movimento, dicas de estilo de vida, mas que também elas se identificam, né, se identifiquem com histórias reais, porque a gente trouxe aqui, não só a minha história, como eu estou contando aqui para vocês, mas a gente trouxe aqui histórias de atletas e profissionais que hoje são exemplos de pessoas que vieram de depressão, que vieram de outros esportes, que vieram da dificuldade e hoje, através da rotina, da vida que eles levam, eles conseguiram superar, né, esses desafios do passado e hoje são pessoas que transformam a vida de outras pessoas através do seu próprio exemplo também.
Até porque tu já entrevistou bastante gente com bastante história também, né? Sim, são, se eu não me engano, foram 24 convidados que tiveram aqui, cada um falando, E cada um com uma história de e cada um com uma superação. história, cada um com uma história de superação, que nem o exemplo que veio aqui muito legal de lembrar do Bedinamites e do Close, que são cantores de rap maromba, onde a história das letras das músicas deles são parte da realidade de que eles vivem, são histórias de vidas que eles passam, que passaram, são coisas reais, né? Mas também tem aqui o Arthur, né? O nutricionista que veio, 2 episódios que ele até falou uma frase muito forte que gostaria de ver que todo nutricionista passasse pelo processo de emagrecimento como um obeso passa para entender a dinâmica e o que é montar de verdade uma dieta para a pessoa. Estar do Histórias. outro lado, né? Isso, viver o outro lado, saber o que o cliente está passando. Então, histórias do Ike Azevedo também, um atleta pró da Men's Physique, que curou uma depressão de anos através da musculação, pela sequência da musculação, se tornando um atleta. Então, é muita história boa, vocês podem estar clicando aí na playlist Guerreiro Cast e assistindo a todos esses episódios, que vai ter muita história boa. A história do Moody, por exemplo, que veio lá de longe, né? Qual é o país mesmo que eu agora não lembro? Não lembro o país do Moody. Era. Não lembro, mas ele veio de longe junto com a família, pequenos, passaram dificuldades Era árabe, aqui. né? Algum É país árabe, árabe. isso, é um país árabe, mas eles passaram dificuldades aqui, tiveram muito preconceito por ser de origem, né, fora do Brasil. E aí hoje é uma família bem estruturada, venceram na vida, né? E esse é um dos exemplos de tantos outros que tem aqui pra gente estar citando. Muito bem. Agora a gente vai falar sobre a Virgínia. O que tu sabe? Quem? Virgínia? Meu Deus, sei nada dela. Que tipo de pessoa você quer alcançar com o seu conteúdo? Eu quero alcançar pessoas que, como a gente falou, podem estar perdidas aí, à procura de uma luz, à procura de ajuda. Eu quero buscar pessoas que não achem, ou que se acham que a musculação é só para corpos, é só para Estética. estética, e não é. Eu quero buscar pessoas que já fazem, já praticam, que podem ter a humildade de olhar para um colega de profissão, olhar para um atleta como eu, ou como os outros convidados que vieram aqui, e ter uma outra experiência, uma outra visão, agregar isso na vida delas. Então, é o que eu busco é que tudo que a gente está colocando aqui na rede social, no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, possa impactar de forma positiva, né, esse momento que a pessoa está assistindo, que ela leve isso para seus filhos, seus amigos, para sua vida pessoal, que não seja uma informação vazia, né? Porque hoje a gente sabe que fica ali na dopamina rápida, só olhando e dando like ali, sem exatamente entender aquele conteúdo Absorver, né? e absorver isso para o seu dia a dia. Porque algumas coisas indiretamente a gente absorve sem perceber também. Com certeza, às vezes a gente escuta uma música, vê alguma coisa e replica aquilo dali e nem sabe, às vezes, da onde surgiu Porque não ou prestou não atenção. prestou atenção. Ou então, quando a gente presta atenção, vê um vídeo, né, do início ao fim, a gente consegue entender a ideia de raciocínio daquela pessoa, pode concordar, pode não concordar, isso faz parte, mas que tenha o respeito, tenha, né, a dignidade e a humildade também de poder colocar ali seu ponto de vista, porque eu acho que é o legal, é o debate, né? É a troca de conhecimento. Agora a pergunta é mais séria. Qual é a tua missão hoje como homem, treinador e comunicador? Olha, uma pergunta bem legal. Como homem, acho que como homem é continuar sendo homem,
é continuar honrando a minha palavra, é continuar uma história que eu venho criando, é ter uma família, é estar bem, né, comigo mesmo, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que me amam, é eu dar o meu melhor para elas, é eu ter momentos de felicidade com elas. ah, Tua missão como homem seria, a minha missão sim, qual a missão hoje como homem? como homem, é ensinar, proteger, cuidar. Acredito que seja isso. E como treinador, tua Como missão? treinador hoje é ensinar, cuidar, transformar a vida das pessoas através do exercício físico. E como comunicador? Ah, como comunicador é tudo isso aqui, pô. Não, como comunicador também, lógico, é levar a informação a todas as pessoas que estejam, né, buscando entender sobre exercício físico, comunicar de forma clara e assertiva, sem muita enrolação, sem termo técnico, sem blá blá blá, mas que a gente consiga falar de forma clara o que um profissional da educação física, um personal trainer, um atleta vive e que isso sirva, né, de exemplo positivo para que outras pessoas possam pegar esse exemplo e transformar a vida delas. Né? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser atleta, todo mundo tem que subir no palco, mas tem a vontade, tem um sonho, ou que possa pegar de inspiração essas dificuldades que o atleta escolhe passar para estar no palco, que ela leve esse 1% disso para a sua vida, para não desistir, né, dos seus sonhos, uh, e saber também fazer melhores escolhas. Se mudar a vida de uma pessoa, Mudar já. a vida de uma pessoa, a gente já se considera realizado, já se considera feliz, satisfeito por ter feito isso, mas eu tenho certeza que a gente pode mudar a vida de muitas pessoas, muitas mesmo, e acredito sim que eu já mudei a vida de muitas pessoas, desde a época da dança, onde eu tinha relatos de alunas, até mando um beijo aqui para todas as alunas, né? São muitas, foram muitas alunas, que através da dança, das aulas de zumba, de ritmos, de todas as academias, aulões, eventos, masters que eu participei, né? Sentiram aquela energia, aquela vibração da música, da coreografia, do sorriso, da dopamina, e aquele 1 minuto ali, 1 segundo transformou a vida delas, e relatos também de pessoas que melhoraram muito a autoestima por estar, né, fazendo exercício, dançando, treinando. O que tu espera construir daqui pra frente, o teu futuro? Olha, eu quero consolidar ainda mais forte essa carreira como personal, como comunicador, com o Guerreiro Cast, com o YouTube, com as redes sociais, assim, e poder ajudar e transformar ainda mais a vida das pessoas através, né, da vivência que a gente tem, do alcance que a gente pode, né, gerar e o impacto que a gente pode fazer na vida das pessoas, levando uh, energia positiva, exercício, com convidados no Guerreiro Cast, que esse ano já a lista já está se montando, então vai ter pessoas aqui incríveis, profissionais, renomados, profissionais que vivem o dia a dia dentro da academia, dentro do consultório, que vão, né, tirar dúvidas e ajudar vocês a aprender, a melhorar ainda mais a vida de vocês de forma prática, básica e fácil de fazer. Agora um pouquinho sobre o fisiculturismo. O fisiculturismo paga as contas? Não. É uma realidade, é uma verdade. O fisiculturismo, ele é um hobby caro.
é um esporte caro, fisiculturismo é um estilo de vida, ele é um momento, né, da tua vida, momentos da tua vida que tu abre mão de muita coisa, tu corta muitos prazeres da tua vida quando se fala de bebida, comida, relacionamento social, passeios, ah, dizer não para muitas coisas. Então é um momento que a família, ah, nesse momento, é a tua base, é o que sofre, né, em primeiro lugar. Mas o fisiculturismo, ele não te paga as contas diretamente, digamos assim. Até porque no Brasil a gente tem as federações que elas premiam com troféu, os patrocinadores dão sacolas ali com alguns produtos, whey, coqueteleira, pastel de amendoim, camiseta, mas financeiramente ainda não é da cultura dos campeonatos pagarem os atletas campeões ali, né? Já aconteceu de um overall, né, ganhar uma moto, ganhar R$ 1.000, mas não se paga, né, com o investimento que a gente tem, mas a gente tem um retorno, principalmente pessoal, de chegar até um palco, já se torna um campeão, né? Vocês têm que entender que muitas vezes o atleta se prepara, não, claro, ele chega na sua melhor forma, mas tem alguém lá que está melhor ainda, né? Mas só o fato de estar no palco, conseguir competir, ele já é um vitorioso. Então ele leva aquela foto, né, quando ele paga lá a foto, alguém filma, tirou uma foto dele, ele leva aquilo ali como uma vitória pessoal dele, né? Porque ele enfrentou meses até chegar aquele momento. Então, indiretamente ele pode, né, sendo da área da educação física ou da nutrição, ter novos clientes, fidelizar os clientes que já estão com ele, ou se ele ainda, né, tem algum ramo que ele trabalha com suplementação, ele trabalha com alguma coisa voltada para essa área, ele pode ainda, né, ter lucro, né, financeiro em cima dessa apresentação desse campeonato que ele teve. E você acha que é um esporte saudável? Não, não é um esporte saudável, até porque hoje a gente fala, né, sobre as federações dos atletas naturais. Mas no momento que a gente fala atletas naturais ou atletas comuns, os hormonizados, a gente fala antes de aplicar ou tomar algum medicamento, a gente fala que a gente mexe, né, principalmente com a pessoa, a mente da pessoa, a alimentação da pessoa, a rotina da pessoa, desde um simples copo d'água que tu toma no teu dia a dia, um atleta numa fase determinada da preparação vai estar tomando 10 litros de água. E aí naquela semana ele vai estar tomando 10 litros de água no domingo, no sábado, no dia do campeonato, ele não vai beber nem meio copo de água enquanto estiver na preparação. Então, não é saudável ao ponto que é levado ao extremo o corpo. É levado a tua máxima performance ali, passando fome, fazendo a dieta pesadinha, certinha, fazendo 2 horas de cardio, fazendo a musculação para o teu corpo tirar aquele glicogênio hepático muscular para tentar dar o pump, tentar ficar com volume ainda de músculo e tu depredando o teu corpo para chegar num 5% de gordura. Então realmente não é saudável. Por isso que a gente fala que é para poucos mesmo que conseguem chegar nessa condição. Porque E o que tu diria para alguém que quer competir pela primeira vez? Que quer competir pela primeira vez, Tem vontade realmente. tem vontade, não desista. Procure pessoas de uma boa fé e índoles nisso. Pesquise bastante, estude sobre o assunto. Viva esse círculo de pessoas que já estão nesse meio, vá em campeonatos, converse com outros atletas, converse com treinadores,
Assista os episódios do Guerreiro Cast aqui, que você vai conseguir entender a dinâmica de vários atletas e vários treinadores que passaram aqui e falam sobre a alta performance do palco. Então você vai conseguir conhecer mais a fundo sobre o que é uma preparação. Se você é da área de educação física, estude numa pós-graduação, faça, né, cursos, vivencie isso, né? Muito bom. Tu acha que o atleta hoje ele precisa ser influenciador? Eu acho que no momento que ele necessita disso, eu acredito que ele pode se tornar um influenciador, porque o exemplo dele pode ser importante, primeiramente para ele mesmo, mas pelo estilo de vida, pelo que ele passou para chegar a ser um atleta, pode ser um influenciador para fazer outras pessoas também cuidarem da sua saúde. Porque a gente, quando está nessa condição de praticante da atividade física, né? A gente quer levar para as pessoas que a gente conseguiu, então a gente acredita que a pessoa também vai conseguir, que o nosso exemplo vai arrastar aquela pessoa também para esse mundo da atividade física, do exercício, da saúde, do bem-estar ali, que é o momento da musculação, do treinamento. Até porque tem que separar academia, musculação, treinamento e a parte fisiculturista, atleta, campeonato, porque é uma outra turma, é uma outra vertente dentro da musculação. Então, quando o Diogo Guerreiro fala como atleta, ele sabe que o atleta tem coisas que o atleta tem que fazer. Mas quando o Diogo Guerreiro fala como treinador personal, ele sabe que esse ponto é o ponto que os alunos, os clientes, a pessoa que está inserida na musculação está precisando ali de ganhar massa muscular, perder gordura, sair do sedentarismo. Ele tem essas ferramentas para fazer. E tu já se arrependeu de competir alguma vez? Me arrepender, não. Eu me arrependi de não conseguir competir. Mas me Me arrepender. pensando que não fiz. Tu quer botar para carregar ou é a bateria? Não, é mais pra te olhar pra cá mesmo. Ah, tá. Porque tu tá olhando muito pra cá. Repete a pergunta, vamos de novo. Se tu já se arrependeu de competir alguma vez? Não, nunca me arrependi de competir, não. Até eu tenho uma coisa que eu vou dizer assim, eu me desafiei em 2024 a competir no maior número de campeonatos possíveis dentro daquele ano, até para ganhar um embasamento, ganhar uma base, ganhar experiência. Então foi um ano que eu competi 5 vezes. Eu praticamente passei o ano todo em preparação, em dieta, em pré-constant, fazendo então o meu corpo, né, ali dar o seu melhor dentro daquele ano, onde foi muito bom, foi bem reconhecido aquele ano. Eu consegui, né, ter bastante vitórias, consegui estar no palco pegando premiação. Então foi um desafio que eu tinha para mim mesmo e gostei bastante do resultado que teve. Claro que depois no outro ano, 2025, eu não competi, também com o meu treinador. Mas então nunca teve um arrependimento de competir? Não, não teve não. Na verdade, alguns arrependimentos tem quando a gente chega na fase de finalização, que a cabeça já não pensa direito, que às vezes por um deslize, um descuido, tu erra uma alimentação, tu come ali uma proteína a mais e aí chega no dia do palco, isso é uma história que aconteceu comigo, eu comi um pedaço de carne a mais de um hambúrguer do Carb Up e o meu corpo ficou retido, eu não consegui chegar definido na manhã da competição e só à tarde que o meu corpo respondeu melhor por causa da digestão, da quantidade de excesso de carne que eu acabei comendo ali. Então, esses pequenos erros, que nem no primeiro campeonato, teve um intervalo grande do meio-dia até as 2 da tarde. Eu comi pizza naquele intervalo e eu não estava acostumado a comer, eu estava sozinho no backstage e achei que poderia comer, que ia dar certo, não deu, eu tive que, perto da hora de competir à tarde, eu tive que ir no banheiro, vomitar. Tem que ter o acompanhamento, né? Tem que ter.
próximo. Então isso para quem está pensando em competir pela primeira vez também, tem acompanhamento o tempo todo, principalmente no dia da pesagem até o dia do palco, né? Dentro lá do backstage, na noite que tu vai fazer o carb up, tenha acompanhamento do teu treinador, do teu nutricionista, do teu coach, de uma pessoa que vai te ajudar ali a tu não errar na preparação, que é o momento final ali que o teu corpo responde ao que tu tá colocando de comida ali dentro daquele dia para chegar no palco. Tu acha que vale tudo para ser campeão? Não, acho que não vale não. Até porque mesmo querendo ser campeão, a gente tem que pensar na saúde, a gente tem que pensar no que é a nossa vida. O momento do palco, o momento da preparação é uma parte da nossa vida. Eu não sou um atleta profissional, eu não vivo como um atleta profissional, eu não tenho dinheiro para manter isso como um atleta profissional. Então eu uso, Porque né, precisa de um patrocínio, com precisa. certeza. Todo atleta. Hoje tem atletas que a gente vê aqui no YouTube, né, de grandes marcas de suplementos que fazem um gasto mensal acima de 10, 15, 20, 50 mil reais, né, por mês de preparação para Que nem estar. aquela alimentação que a gente viu ontem. Sim, que nem a alimentação que a gente viu foi do Bitelo, né, que não é atleta de fisiculturismo, mas é atleta de powerlifting. Se eu não me engano, diário é 8 ou 9 mil calorias. Então é muita comida que ele tem que todo dia comer para ter o alto nível que ele tem e a força que ele tem como um atleta de força, né? Então, diferente já um atleta que nem Rafael Brandão, que vai competir no Ohio agora, o Ramon, são atletas que usam, né, recursos, usam estratégias ali hormonais, que também tem um gasto muito grande, né, dentro do seu nível ali para se manter. Então, um atleta amador geralmente acaba usando alguns produtos, né, ou, né, underground, ou de farmácias, ou manipulados, ou às vezes não usa nada mesmo, mas tenta na sua força, né, no seu melhor, atingir um resultado para estar no palco. Teve alguma preparação que tu foi muito extremo? A Que tu primeira, chegou a passar mal? Tu viu alguma situação de alguém passando mal? assim, já vi em palco, já vi em backstage, já pessoas estarem bem mal, assim, com depledados, assim, com glicogênio ali, parece que o carb up não encheu, o físico flat, mas estando no palco já vi, até teve lá no Rio Grande do Sul um atleta que ele saiu porque ele estava tendo cãibras e ele acabou sendo desclassificado, não conseguiu ficar no palco ali, que ele passou mal, estava tendo muita cãibra, mas o primeiro campeonato que eu participei realmente foi o meu pior, porque foi um conjunto de pessoas me ajudando e como eu estava muito leigo no assunto, eu não sabia se eu seguia uma pessoa só, ou seguia duas, ou seguia todos, ou seguia o meu instinto, ou seguia o que eu estava estudando na época, né? Eu estava fazendo uma pós-graduação no início da pós, então eu não tinha também muita experiência nisso, então foi uma depredação muito forte. O meu primeiro campeonato eu usei, né, o diurético, e aí ele me sugou bastante ali, fiquei bem debilitado, até as pessoas me olhavam e diziam que eu estava doente. E depois a compulsão alimentar que eu tive como rebote, né, pós-campeonato ali, foi muito severa, muito forte. Então eu tive aquele primeiro campeonato como um exemplo e serviu de lição para eu, né, controlar minha mente, ter pessoas para me ajudar a não sair daquela disciplina ali final da Pessoas são preparação. profissionais, você fala? São profissionais, com certeza. Tive ajuda de profissionais que conversaram comigo né, e me fizeram entender todo aquele processo e melhoraram da dieta e da preparação do primeiro campeonato para os demais campeonatos, o que eu poderia comer, o que seria melhor, como eu ia
equilibrar essas alimentações na minha rotina e não ficar engessado só com arroz e frango, não só batata doce e ovo, que é uma coisa que as pessoas ainda acham que isso é do fisiculturismo. Não, hoje a minha dieta, a minha preparação, ela é rica em fruta, verdura, legume, tem a proteína, tem o carbo, tem o doce de leite, tem sobremesa, então ela é bem variada e eu consigo sim ter uma adesão. Contigo mesmo nunca aconteceu nada grave, de passar mal, então. Assim, passar mal não só no primeiro campeonato mesmo lá que eu comi, né, sem o consentimento ou avisar o coach que estava comigo no dia, foi a pizza que eu acabei ficando estufado, pesado, tive que vomitar para poder voltar no palco, pelo menos não com o abdômen dilatado, né? Foi uma das coisas que aconteceu comigo. E tu acha que competir vicia? O palco vicia? Lógico que vicia. A gente até brinca, né? O cheiro da tinta, ele chega a causar euforia no músculo. O cheiro da Protan, né? Que é a marca que a gente usa, ela é um cheiro viciante. Então, com certeza, o processo, eu acho que não é O nem processo vicia. não Não é é o nem o palco. palco, porque o palco ele é rápido. Se vocês pararem para analisar, tu vai em uma categoria, um exemplo. Tu vai lá, sobe uma vez na semifinal, tu faz o confronto ali com 5 atletas, tu faz aquele confronto, tu sai e aí tu vai ser visto depois na final. Na final, tu vai poder apresentar tua coreografia de 40 segundos ou de 1 minuto, dependendo da federação. Tu vai ser visto mais uma vez. E aí tu vai, né, para final de novo fazer a disputa ali. E aí depois tu vai subir para receber a premiação ou não. Imagina, são meses de processo para te ter minutos de palco. No final das contas, aquele momento ali é só mais uma parte do processo, porque tu tá ali já pensando até às vezes no próximo campeonato, pensando na comida depois do campeonato, no doce que tu não comeu há meses e tu quer comer depois do campeonato. Que na verdade o que vicia mesmo é o processo, é aquele dia a dia de se superar. Ah, hoje eu fiz a dieta de 1.200 calorias, fiz 2 cardios, fiz o treino e bati as minhas metas, eu me venci. Então, pô, isso é legal, eu me venci, amanhã eu quero me vencer de novo, amanhã eu quero de novo. Então, esse ciclo, esse processo até chegar lá no dia se torna viciante. Tem alguma coisa que tu não falou que tu gostaria de falar ainda? Olha, eu acho que as perguntas foram bem legais pro primeiro episódio, mas o que eu não falei ainda, eu vou Talvez como falar. atleta, da profissão, como fisiculturista. Eu acho que talvez da profissão, eu acredito que as pessoas que contratam o personal trainer, com certeza são pessoas que, né, têm um poder financeiro para ter um acompanhamento, né, de Seria uma ótimo se pessoa. todos conseguissem. Seria maravilhoso, exatamente, se todas as pessoas pudessem ter um personal, né, ao seu lado ali auxiliando, assim como, né, precisam de um dentista, precisam de um médico, precisam de um especialista de uma área para ajudar elas quando estão doentes. O profissional da educação física não ajuda quando a pessoa está doente, não só quando está doente, mas ajuda a prevenir a doença. Então, quando começarem a entender que o papel do profissional de educação física ele é importante para tua Eu acho que vida. já tá mudando um pouco isso, né? Já É, tô entendendo mais. já tá diferente, dependendo das regiões, talvez aqui em Santa Catarina isso esteja um pouco mais à frente, outros estados também, outras cidades aí também, mas eu acho que no geral o profissional ele tem que ser mais visto pela sociedade, mais requisitado pela sociedade. Ahn, Podem existir melhor remunerações, mais apoio de academias, de empresas nesse setor, até porque está abrindo muitas academias e tem academias aqui que estão, né, fazendo um papel bem legal para o profissional, não falando nem do aluno, mas tem academias que têm uma taxa
única para o profissional poder treinar em todas as unidades, ganham uma camiseta a cada 3 meses e, pô, eu acho que valorizam demais o profissional. E eu acho que poderia seguir o exemplo de outras academias, centros de treinamentos, fazer isso também, né? Porque todo mundo ganha, o aluno ganha, a academia ganha e o profissional ganha, né? Todo mundo contra o sedentarismo, contra a doença. Eu acredito que isso seria bem positivo pro É profissional, uma né? troca, É né? uma troca, com certeza. Só o fato de a gente ver, vai numa beira-mar aqui, né, por exemplo, no final de tarde, início da manhã, tem um montão de gente fazendo caminhada, fazendo exercício na rua. Talvez essas pessoas também estão dentro da academia, mas muitas vezes não estão, porque, né, não tem um profissional, ou teve uma má experiência no passado, ou tem muita gente que nem isso faz, que é uma caminhada, porque não foi incentivada, não foi motivada a isso, ou quando foi na academia não foi bem recebida pelas pessoas que estavam lá. Muito bem. Só tô dando uma olhada aqui no TikTok. Galera, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. Esse é o primeiro episódio do Guerreiro Cast do A gente ano de também quer estar mais ao 2026. vivo, né? A gente também vai estar, né, mais conectado aqui com vocês. Todos os episódios do Guerreiro Cast também vão estar sendo... Só a primeira. Só primeiro, né? Vão estar sendo passados ao vivo no TikTok. Então vocês podem acompanhar também aí depois no TikTok, que é o primeiro de muitos aí que a gente vai estar fazendo. E aí vai ter convidados aqui, vai ter uma galera bem legal aqui conversando com a gente. Tem uma pergunta aqui sobre a tua profissão de personal. O personal também desanima? Lógico, Ou só quem tá sendo treinado? não, o personal também desanima. O personal desanima Por quê? quando... Desanima, eu acho que talvez por várias coisas. Primeiro, quando a academia não dá o suporte mínimo para que a profissão seja realizada. Não tenha as condições mínimas ali, que seriam, né, um bom atendimento, uma boa troca de conversa, de entender que às vezes o personal ele quer falar as coisas para melhoria da academia e a academia fica rígida e não aceita opiniões. Então isso talvez seja um ponto da academia, né, dos gestores, dos gerentes da academia ouvirem os seus profissionais que estão lá servindo, né, prestando serviço terceirizado dentro do ambiente, que talvez os alunos também, quando simplesmente pagam, né, pelaquela hora aula e não vão. No meu caso, eu não gosto quando o aluno falta, né? Eu não gosto, até porque eu tenho uma política de treinamento com os alunos que faltam, né, aos treinos. Isso fica bem claro, né, para os meus alunos, mas eu acho que todo profissional no geral ele está ali disponível para trabalhar, para Agora, fazer movimento. aquela Né? pergunta clássica. O personal precisa ter shape? Precisa. Na minha humilde e sincera opinião, o profissional de educação física, o cartão de visita dele é uma boa apresentação física. Ele não precisa ser um atleta de fisiculturismo, ele não precisa estar com um percentual de gordura de 10%, 12% para mulher, 15%, ou o cara ser rasgado, monstro. Não, mas ele tem que vivenciar o que ele ensina. Ele tem que estar no chão de academia, não importa qual academia que ele esteja, ele tem que estar ali também fazendo força, também treinando, também executando os movimentos que ele aprendeu na teoria ou aprendeu uma vez na prática, num cursinho. Ele tem que estar estudando, ele tem que fazer curso, ele tem que se capacitar, se possível fazer pós-graduação, fazer uma outra graduação, mas ele tem que viver a prática, né? E faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aí eu acho que não é o certo. É fazer o que eu digo e fazer o que eu faço. Tanto que
eu, Diogo, os meus alunos sabem como é o meu histórico, a minha rotina de vida, rotina de alimentação, né? E eu passo para eles isso como um exemplo positivo para que eles possam se inspirar e também tentar melhorar isso na rotina deles e na vida deles. Mas para você, profissional de educação física, personal, treinador, professor de sala, estagiário, cara, seu cartão de visita é o que você faz. Se você posta o vídeo lá que está treinando, se você posta o vídeo que perdeu 5 quilos, que melhorou sua condição física, conseguiu dormir, que está mais disposto, que está se sentindo bem, você vai usar isso a seu favor e vai levar para os seus alunos, para os seus clientes, que realmente o exercício ele é importante. Se ele é importante e você não faz, então qual é o exemplo que você vai dar, né? Então eu acho que isso tem que ser levado muito em conta, sim. E ele valoriza o trabalho, o T-Shape? É muito legal de falar isso, porque de certa forma sim, porque talvez num primeiro momento quem quer chegar naquela condição vai se inspirar em alguém que já está próximo daquilo ou já chegou. Eu acredito que sim. Mas eu já escutei histórias dentro da academia que a pós-graduação ou o shape valia menos do que uma roupa de marca que tu estava vestindo. Isso para mim machucou demais em saber, por exemplo, que eu não estava vestindo roupas de marca, mas que eu tinha a vivência já como treinador, como atleta, já, né, com 2 pós-graduações, ouvir de um colega dizendo que naquele ambiente as pessoas primeiro valorizavam o relógio que tu estava usando, o celular que tu tinha na mão e o tênis que tu tinha no pé. Então isso não pode acontecer. Tu tem que ser valorizado pelo que tu aprendeu e o que tu ensina, né? Tu tem que passar a credibilidade do teu trabalho pelo que tu faz, não pelo que tu veste. E isso é importantíssimo que outros profissionais também sintam isso e repassem isso no seu ambiente, para os seus colegas, para os seus alunos, que façam, né, valer a profissão que tu escolheu, que tu fez o juramento no dia que tu pegou lá o teu canudo na formatura. E dá pra ganhar bem? Ou é só uma ilusão? Dá para ganhar bem, sim. Hoje a gente tem várias formas de ganhar dinheiro através da profissão, com a consultoria online, com os treinos montados em aplicativos, com grupos de corrida, com grupos, né, de treinamento misto, de treinamento em dupla, do treinamento personalizado. Mas eu acredito que assim, ainda o processo do professor de sala trabalhar em algumas regiões do Brasil, que eu até estava pesquisando isso hoje, tem hora-aula de professor de sala CLT que está R$ 10. Que isso ainda é bem desvalorizado. É muito desvalorizado, mas tem lugares que está R$ 20. Faz o cálculo aí, 20 vezes 8 horas por dia, R$ 160. Tu vai estar ganhando por dia como profissional de educação física. Me diz qual o profissional que não vai querer que acabe a faculdade o mais rápido possível para se tornar um personal, para tentar fazer a sua hora-aula valer 50, valer 100, valer 200, valer 1000, como a gente vê vídeos aí de personagens lá na Ironberg de São Paulo, né, comentando que a sua hora-aula era R$ 1.000. Um sonho. É um sonho, com certeza, com certeza. Mas eu gostaria sim que fosse mais valorizado, que as pessoas valorizassem essa hora-aula, que estão com o profissional. Usem esse profissional ao seu favor como ferramenta, né, para sua melhoria, né, física, mental. Perguntem, tirem suas dúvidas. Eu acho que seria bem legal isso. E qual a mensagem final que tu quer deixar pra quem tá assistindo? Para quem ficou até o final aqui, muito obrigado por assistir esse primeiro episódio do Guerreiro Cast. Eu espero que essa nossa conversa sincera tenha, né, tocado seu coração, que você possa conhecer um pouquinho mais do que o Diogo Luiz aqui tem de experiência de vida, de experiência profissional, que está aprendendo muito. Cada dia eu aprendo uma coisa nova
para levar para os alunos, seja um movimento diferente, uma técnica diferente ou uma forma de se expressar aqui na frente da câmera e falar para vocês sobre o que é o lifestyle do fisiculturismo, o que é uma pose do fisiculturismo, sobre os canais aí do YouTube que a gente está desenvolvendo para vocês para fazer, né, essa rede de treinamento, de saúde física, mental, de música, de arte, vim aqui para a internet, para o YouTube, para o TikTok ali, falar para vocês que sim, é possível ter uma vida saudável, independente da questão financeira que você vive, porque hoje dizem, né, que o novo luxo é ter o shape, é o 50 ter a fisionomia do 30, do 30 ser o 20. Igual falaram ali das mulheres de 40 antes, um luxo era ter uma bolsa, agora não. Agora Hoje, tem o shape. hoje é ter um bracinho, um bíceps, ter o shape. Mas, gente, eu acho que o luxo e a felicidade de todos é serem saudáveis, é chegar a uma certa idade avançada aí, tendo condições de levantar e subir da cadeira, de poder ter autonomia motora, ter músculo. Músculo vai salvar a tua vida. Anota isso, músculo vai salvar a tua vida, porque é do músculo, principalmente dos membros inferiores, que o corpo usa quando você, possivelmente, ou que tomara que não aconteça, venha a ficar doente. Então o corpo precisa de músculo para ser saudável, estar vivo, estar em movimento. Eu acho que é uma das frases finais aí para a gente falar. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. Manda para o seu amigo esse vídeo aí, se você assistiu até o final, ou se não assistiu também tá tudo bem, vai ter outros para vocês assistirem. Agora pose para foto. Ah, pose para foto, assim? Aqui? Muito bom, Muito agradeço bom, a participação valeu. no teu próprio canal. Muito obrigado, muito obrigado, valeu. Participação no próprio canal. Agradecer a produtora a fazer, né, esse primeiro episódio aí, falando, debatendo. Muito obrigado. A gente vai fazer mais. Quem sabe ela não fica aqui do ladinho aqui, hein? Ah, quem sabe, quem sabe. Até o próximo. Dá tchau. Tchau.